A homocisteína, antes de falar em níveis, eu acho que é importante falar a importância. É pouco citada a importância da homocisteína. As pessoas estão preocupadas em viver mais, e viver mais com autonomia, independência, sem sequela em relação à sua saúde. E aí nós temos as questões das doenças cardiovasculares, né? Que é uma preocupação comum, as pessoas todo dia se preocupam com sua glicemia, porque aumenta o risco vascular, com o colesterol, porque aumenta o risco vascular, triglicerídeos, hipertensão, né? Todos os fatores que aumentam o risco vascular. Mas poucos sabem que existe, além desses que eu citei, um outro fator de risco que também você pode, no dia a dia, fazendo os seus exames de sangue, os planos de saúde cobrem, e você pode pedir junto com o colesterol, com a glicemia, falar com o seu médico, que é a dosagem da homocisteína. E por que falar da homocisteína? Porque ela está relacionada, quando em níveis elevados, ao maior risco vascular. Bom, em níveis normais, geralmente se pretende que ela fique abaixo de 15. Na maioria das referências laboratoriais, é o ideal que esteja entre 5 e 15, acima disso já oferece um risco. Inclusive, tem estudos mostrando que a cada 5 pontos de aumento, se saiu de 15 para 20, isso pode aumentar em 20% o risco vascular, o risco de infarto, de um problema vascular, um AVC, qualquer problema vascular, até para demências que as pessoas fazem. Se vocês forem ler a homocisteína, eu vou falar em Alzheimer, mas não tem comprovação disso. Possivelmente as demências podem ser de cunho vascular, né, de microinfartos cerebrais. Então, a gente tem realmente uma relação grande entre os níveis elevados de homocisteína e o risco vascular, e isso é importante salientar e trazer informação para as pessoas. Agora, o que é que provocaria a elevação desses índices? Seria um tipo de alimentação inadequado que pode ocorrer isso aí? Também. É bom até lembrar que a descoberta da homocisteína, Rodrigo, trazendo por curiosidade, há algum tempo atrás, as pessoas estudando crianças com alteração genética que apresenta uma homocistinuria, um aumento elevado da homocisteína por um problema genético, foi observado nessas crianças maiores alterações de saúde, com maior risco para a saúde do ponto de vista oftalmológico, de visão, né, e também de tromboembolismo, de risco vascular. Então, fazendo até com que essas crianças viessem a ter problemas de forma precoce. Então, a partir disso, houve uma tendência de estudo, houve um médico, esqueci o nome agora, que começou a estudar a possibilidade da homocisteína elevada não somente trazer maior risco à saúde das crianças que tinham essa alteração genética, como também do adulto. E aí iniciou-se uma série de pesquisas em todo o mundo e a toda hora se faz pesquisa sobre isso e a maior parte das pesquisas comprovam realmente a relação do maior risco vascular, do elevado índice de homocisteína no sangue com a saúde vascular, o risco de infarto, AVC, como nós citamos. Recentemente, que a pesquisa estava lendo outro dia em Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco fez também mostrando que os pacientes, que fez grupo controle, pacientes saudáveis e pacientes com doenças vasculares, né, infartos, sequelas de AVC, e na pesquisa mostrou que há uma tendência de um aumento de até 4,9 vezes, salvo engano, foi isso que eu vi, de homocisteína elevada nos pacientes com problemas vasculares em relação ao grupo de pacientes com a saúde normal, sem problemas vasculares. Então, realmente é uma relação já comprovada, né? E por que isso acontece? Aí até em livros de geriatria, até os antigos, eu estava lendo outro dia, relendo os livros, tem alguns livros tratados que são bons, a gente está querendo trazer informações, e essa informação não é nova, eu estava vendo outro dia, mostrando a relação da homocisteína com o processo oxidativo, né, nas artérias, formando placas de gordura, ateromas, e a relação da ação da homocisteína junto ao LDL, o mau colesterol. Ela favorece a maior oxidação do mau colesterol e a maior formação de placas de gordura de ateroma, né, nas artérias, favorecendo o entupimento. Pode inflamar até o endotélio, né? Então, é o endotélio, formando esse processo inflamatório, esse processo oxidativo. Então, aqui para aqueles que têm colesterol elevado, então, tem que estar atento, porque se eles têm um mau colesterol elevado, Rodrigo, tem um LDL elevado, difícil controle, é importante também falar com o seu médico e lembrar e tirar até a dúvida, será que a homocisteína também está elevada? E será que essa homocisteína elevada, acima de 20, não aumenta o risco, né, de formação de placas de gordura? Porque as pessoas têm que entender que não é somente o colesterol o vilão. A gente tem outros fatores e aí entra a questão da homocisteína. E nós temos que responder a você, né, que é importante o que é que pode fazer a homocisteína subir, elevar, né? É importante salientar.
A homocisteína é derivada da metionina, que está presente, muito presente nas carnes. Então, as carnes vermelhas, o excesso pode favorecer, né? Então, tem muitos estudos surgindo nesse sentido, tem que se estudar mais. A carência de algumas vitaminas que podem ajudar a baixar a homocisteína B6, a vitamina B12, o ácido fólico B9, né? Então, é importante mostrar que a carência dessas podem também favorecer o aumento da homocisteína. E talvez, tem estudos ainda, a questão genética tem avançado, componentes genéticos ainda talvez desconhecidos em relação à produção de algumas enzimas que podem favorecer a diminuição da homocisteína, que podem estar falhos em algumas pessoas e favorecer geneticamente ao aumento da homocisteína. Agora, me causou uma certa preocupação quando você citou aí com relação às crianças. É até concebível quando a homocisteína se torna elevada no adulto. E na criança? Não, porque seria um desleixo por parte dos pais? Não. Ou é hereditário? Pronto, foi o que eu lhe falei. Nesse estudo nasceu, não. Na maioria das vezes, na maior parte dos estudos, as crianças tendem a ter uma homocisteína a nível normal. Existe uma disfunção hereditária genética, e aí levou ao estudo que as crianças que tinham a tendência à homocisteína elevada por uma alteração genética, elas tinham maior risco vascular. Então, essas crianças foram o ponto de curiosidade que levou a estudar o efeito da homocisteína elevada também em adultos e a relação com o problema vascular, que aí foi se comprovando ao longo do tempo. Então, nas crianças, normalmente a homocisteína está mais baixa, ela tende, aproveitando a questão da relação de idade que você trouxe, é bom pontuar, que aí ela tende a possivelmente ficar um pouco mais alta nas pessoas acima de 30 anos, 40, 50, e a partir de 60 anos, efetivamente, você tem uma tendência maior a encontrar uma população com maior susceptibilidade ao aumento da homocisteína e, consequentemente, o risco vascular. Então, principalmente as pessoas acima de 60 anos, é importante estar sempre dosando a homocisteína. Agora, a questão da precaução a partir dos 60 anos, principalmente, eu já estou enveredando aí para essa década, né? Serei um sexagenário logo. O tipo de alimentação, você poderia elencar pelo menos 3 ou 4 alimentos que possam proporcionar um equilíbrio na questão da homocisteína a partir da pessoa adulta, a partir de 60 anos? Bom, aí é a questão, o ácido fólico, né, que já tem estudos, a gente já citou aqui anteriormente, que é a vitamina B9, o ácido fólico, tem estudos holandeses mostrando benefícios diversos, inclusive na prevenção do início precoce da doença de Alzheimer, pelo efeito protetor que o ácido fólico traz, em até retardar até 5 anos, trazendo a informação outra aqui até, mas para valorizar a questão do ácido fólico, em até 5 anos, um estudo holandês mostrou que as pessoas que usam ácido fólico de forma suplementar, mantendo um bom nível, elas podem retardar o início de um Alzheimer em até 5 anos. Desde há muito, no caso, você já né? tem tempo. E aí, então, aqui vamos valorizar. O ácido fólico aqui, mais uma função para ele também ajuda na diminuição da homocisteína. Então, o que é que acontece? Você vai encontrar ácido fólico nos alimentos verdes, né? A gente pode citar aqui nos verdes. Então, os verdes, e que sejam verdes com o mínimo possível de agrotóxicos, né? Então, você tem que estar com eles bem lavados, com muito carinho. Você vai encontrar no brócolis, você vai encontrar na ervilha, você vai encontrar são as crucíferas, né? O quiabo da horta do sítio pequeno, sem agrotóxico, é ideal valorizar nosso quiabo. Então, o que é que acontece? As folhas verdes, em geral, você vai encontrar o ácido fólico. Você é a fruta, a verdura e o legume, os verdes, né? Os verdes como um todo, né? Você tem nos ovos também uma boa fonte sempre de todas as vitaminas distribuídas, inclusive a B12, é importante a gente colocar, que você vai encontrar feijão, alguns legumes e alguns cereais, você vai encontrar fonte de vitamina B12. Lembrar da questão de algumas sementes importantes, como a semente do girassol, que hoje é consumida como uma forma de suplemento natural, sem conservantes para o ser humano e é rica em várias vitaminas e minerais. Então é importante a gente citar isso. Então você tem fontes de alimentos que sejam ricos em B12, em ácido fólico. Tenha cuidado com B12, que às vezes B12 as pessoas tendem a exagerar e ganhar peso e aumentar peso. As fontes nutritivas às vezes dela favorecem a isso. E a B9, que favorece muito, e a B6, né? A vitamina B6, que também vai ajudar nesse sentido, né? Agora, eu acho que eu, pelo menos, dado a tantos e tantos programas que nós já desenvolvemos aqui, já colocamos no ar,
Aí a gente vai adquirindo uma certa experiência. Você é médico, você tem a obrigação de trazer à baila o tema de forma destrinchada, dissecada. Eu aprendi muito, aí tenho muito que aprender ainda com a explanação que o senhor faz, doutor Cláudio. Mas o que é que o paciente tem que fazer para ele despertar naquele médico que o acompanha, né? Com relação à solicitação desse tipo de exame, onde ele conste lá na requisição a homocetaína. Homocisteína. Como é que ele tem que pedir? O médico é um Porque ser às vezes humano. o médico não desperta Cada dele. um tem seu protocolo, né, de atendimento. Às vezes o médico pode não achar que não tem risco vascular suficiente, é um ponto de vista, cada médico tem sua posição e cada paciente vai ter sua confiança em seu médico. Sim, claro. E tem que respeitar. E a relação médico-paciente tem que ser a melhor possível. Então, é claro que se ele confia em seu médico, vai confiar que o médico vai entender uma apreensão, uma curiosidade que o paciente tenha. Então, ele pode pedir de forma educada ao seu médico como eu queria saber, tenho uma curiosidade. Ele poderia colocar ou sugerir isso. E o médico, claro que a grande maioria dos profissionais médicos são preparados para entender uma ansiedade, uma curiosidade do paciente, certamente não irá criar resistência, irá solicitar e não vai ter problema sobre isso. Vale a pena também citar, Rodrigo, a questão da possibilidade das pessoas começarem a exagerar com suplementos de ácido fólico, B12, suplementos de vitamina B6 e você ter também a diminuição exagerada da homocisteína, que é o outro lado, a outra face da moeda que nós temos que falar. Então, é bem igual, fazendo equivalente à questão do colesterol muito baixo, abaixo de 130, colesterol que está lá em também 100, acarreta, faz né? um mal porque atrapalha a produção de hormônios. Então, do mesmo jeito, nós vamos ter o que? A homocisteína também não pode estar tão baixa, porque ela tem sua função, é um aminoácido que tem sua função no organismo. Então, você não pode deixar ela tão baixa, por quê? Porque até 15 está no equilíbrio. Até que 10, 15, ali está bem, é de 5 a 15. Então, o que é que acontece? Abaixo de 5 já começa a ficar insuficiente e você pode ter comprometimento da produção de cisteína que está relacionada à produção da glutationa, que é um antioxidante endógeno natural, produzido pelo ser humano, para proteger do processo de envelhecimento, do acelerado, de algum aceleramento. Então, você não precisa estar tomando tantos antioxidantes. O importante é manter um equilíbrio de seu organismo e evitar o excesso de radicais livres. De qualquer maneira, para combater os radicais livres e o processo de envelhecimento, a glutationa ela é uma produção interna nós produzimos, é um antioxidante muito eficaz e a homocisteína faz parte nesse contexto da produção da cisteína que favorece a produção da glutationa. Então é importante que ela também não esteja muito baixa. Importante monitorar, mantê-la no nível adequado e favorecer uma longevidade saudável com menor risco de infarto, AVC, sequela. Um AVC pode deixar você amanhã com problemas. Tem relações hoje da questão da homocisteína com diminuição da luz dos vasos, das carótidas, mostrando a importância para a saúde vascular e oxigenação do cérebro. Então tudo isso é importante.